Boa noite! O jornalismo esportivo é uma profissão que vem crescendo muito no Brasil atualmente. Diante dessa expectativa, viemos falar com 3 profissionais. Viemos falar com Mauro Betting, Cláudio Zaidan e Alex Miller. Quais são as vantagens e desvantagens da profissão jornalismo? Bom, a desvantagem é o horário heterodoxo, né? Hoje, por exemplo, um sábado, estamos num sábado aqui, eu vou fazer um jogo às 9 da noite, amanhã um domingo às 8 da noite. Isso é até melhor do que o de quarta, que é às 10 da noite. Às vezes você chega às 10 da manhã, por outras razões, né? Outros compromissos na empresa e sai daqui 1 hora da manhã, né? Então tem esse tipo de coisa. A vantagem é você ganhar para falar de uma coisa que você gosta, né? Para conversar a respeito, para debater. E há um desgaste mental considerável, né? Quando você vai dormir, por exemplo, depois de trabalhar até 1 da manhã e tal, até reduzir a tensão, você fica pensando uma série de coisas e tal. Acho que acontece a mesma coisa com quem joga, né? Então, quando você está num trabalho físico, só braçal, seu descanso é natural, né? Você deita e descansa. Aqui não, você tem um cansaço mental. Então há algumas desvantagens, né? Agora alguns têm outras vantagens adicionais, mas essas eu não tenho. Então. E se uma pessoa fosse seguir essa sua carreira, que dicas você poderia dar? Independência, acima de tudo. Não se importar em agradar qualquer interesse alheio, mas falar o que você considera a verdade, o que você considera correto, ser honesto, né? E jamais sujeitar a sua opinião a qualquer outro interesse. Falar o que você acha que é correto. Talvez não seja, mas é o que você acha que é correto, né? Dar a sua opinião. E acima de tudo, além dessa independência, né? Cultivar sempre o gosto pela liberdade no seu trabalho. A liberdade de dizer o que você pensa. Isso é fundamental. Você teve dúvidas entre o ramo de jornalismo ou sempre foi o esportivo? Não. Na verdade, eu comecei a trabalhar em rádio com 14 anos, mas não estou esse tempo todo, não. Eu fui para o mato, fui trabalhar com outras coisas e tal. Então, depois que você está, eu me vejo como um trabalhador como outro qualquer, no sentido de ter que fazer aquilo que é preciso fazer, né? Então, às vezes é preciso que você trabalhe com política, ou com internacional, ou com economia, ou com local. Você tem de, se é possível, fazer isso, né? Não foi um negócio, não, eu vou fazer esporte e tal, né? Até porque antes de fazer, não exclusivamente, que eu não estou fazendo exclusivamente, mas fazer sobretudo esporte. Quando a gente fala de esporte, a gente está falando sobretudo de futebol, né? Eu já havia trabalhado com outras coisas também, então não foi uma escolha, não, uma contingência, me parece. Entre apresentar no rádio e na televisão? São formas diferentes de você fazer a mesma coisa, ou seja, você comunicar. Na televisão, você é obrigado a mexer não só com o som, mas com a imagem. Você vai trabalhando a imagem junto com o som, pensando em quem está te acompanhando do outro lado, quem está vendo você. Então a imagem que você tiver, você tem que saber lidar com aquilo para você falar também ao público. Você está falando de um negócio, de repente passa uma imagem de outra coisa, aí você tem que saber entrar naquele assunto que a imagem está mostrando. No rádio não, o rádio é só som. Você é obrigado a mexer com a imaginação do ouvinte, levar o maior número possível de informações, de detalhes, para que o ouvinte fique ali informado e preso naquilo, que ele consiga se prender só te escutando, sem precisar ver nada. Ele pode até fechar os olhos e ficar ali ouvindo, né? Quais as vantagens e desvantagens da profissão? Vantagem é trabalhar com o que você gosta, não é só o jornalismo esportivo. Qualquer outra área que você faz o que você gosta é maravilhoso. A desvantagem é você nem sempre trabalhar no jogo que você quer, no esporte que você quer, na área que você quer, no veículo que você quer, quando você quer. Porque tem, no caso, eu que sou jornalista monoesportivo futebolístico, tem jogo a toda hora, no Brasil e no mundo, de primeira, de segunda, de homem, de mulher, de criança, de velho, tem jogo a toda hora. E também a desvantagem é o seguinte, não tem mais, vou ver um joguinho lá na TV, todo jogo passa a ser trabalho. Mas quando você faz o que você gosta, o que você ama, o que você é apaixonado, nunca é trabalho, é um prazer de ofício, é o que acontece comigo.
E quais são as diferenças entre um jornalista esportivo no Brasil e em outros países? Bom, no jornalista futebolístico, a vantagem é que você é como se você fosse um crítico musical em Liverpool nos anos 60, como se fosse um crítico de artes plásticas em Paris no início do impressionismo em 1860, como se fosse um jornalista de crítica gastronômica na Toscana. Você está cuidando e está lidando e está vendo, está estudando, está trabalhando com o que de melhor o Brasil faz além de música. E não só o Brasil, talvez a melhor coisa que o brasileiro faz no mundo, ou talvez ninguém no mundo faça ou joga, ou já jogou tão bem quanto o brasileiro joga futebol. Então você é um privilegiado, não sou comentarista futebolístico da Bulgária, sou comentarista futebolístico no Brasil. Então eu tenho uma grande sorte de acompanhar aquele que já foi ou ainda é um país 5 vezes campeão mundial, que tem uma paixão enorme, que tem uma rivalidade muito grande, que tem uma grande audiência. Lá fora, muitas vezes a paixão é tanta ou maior. Na Itália eu acho que é maior, na Argentina é maior, na Turquia a paixão pelo futebol é maior, no Marrocos a paixão pelo futebol é gigantesca, cada vez mais no Japão, também nos Estados Unidos, no futebol feminino também. Então, assim, tem nuances, né? E você precisa, não só no jornalismo esportivo, futebolístico, entender essas nuances de cada país, mas para você se inserir. Porque a imprensa, de um modo geral, ela retrata sempre a realidade. Ela não pode, não deveria, mas acaba fazendo, distorcendo essa realidade. Então você se insere no meio. Então o jornalista futebolístico e esportivo no Brasil é um felizado, porque o Brasil é um país muito esportivo, embora não ganhe as medalhas que deveria. Em outros países, para cobrir o futebol, você tem a mesma paixão, mas muitas vezes não tem a mesma qualidade. Ou quando tem, ele é importado, que também é ótimo. Você vê a Premier League, você vê a Bundesliga, você vê grandes campeonatos onde talvez não se jogue tão bem quem é de lá, embora a Alemanha seja a atual campeã, e a Espanha, na Liga das Estrelas, foi a campeã do mundo em 2010, e ainda assim você tem muita gente boa, qualificada. Diante de outras profissões, por que o jornalismo? Porque eu nasci jornalista. Meu pai é jornalista, minha mãe trabalhou com jornalismo, meu avô é jornalista, tenho um sobrinho jornalista, primo jornalista. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, eu sempre quis ser jornalista. Então para mim foi mais fácil, porque tinha uma família de muitos jornalistas, e o primeiro dia de trabalho, justamente aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, foi mais fácil que a esmagadora maioria, porque as pessoas, meus chefes, me conheciam porque era filho de um cara que havia trabalhado aqui, apresentado o Jornal da Band, meu pai, Joelmir Betting. Mas a partir do primeiro dia, e até então já são 27 anos trabalhando no jornalismo e há 24 como jornalista esportivo, a cobrança ainda é muito grande, porque tem gente que acha que eu faço o que eu faço porque eu sou filho de um jornalista famoso, um grande jornalista. Mas para mim essa escolha sempre foi algo absolutamente natural. Eu sempre quis ser jornalista e me sinto para sempre jornalista até quando eu me aposentar, espero um dia me aposentar. Dinâmica aqui, ó. Eu vou voltar aqui. Concentração pela bandeira. Estamos com a vinheta no ar. Vou falar agora do Campeonato Espanhol. E foi uma vinheta bem interessante, um narrador meio maluco lá da Espanha, gritando o gol do Messi. Gol! Será que dá, Dio? É isso! 4h38, voltamos com concentração pela Bandeirantes. A empolgação do meu garoto lá na Espanha, gritando o gol do Messi. E já 5 horas a bola rola aqui na Bandeirantes. Tem Barcelona e Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol, com José Maia, o Mito, e João Paulo Capelanes, que está conosco, ao vivo, aqui no Concentração, para falar a respeito deste jogão que a Bandeirantes vai mostrar daqui a pouquinho para todos os ouvintes ligados na Bandeirantes em todo o planeta. Não é isso, João Paulo Capelanes? Boa tarde. É isso mesmo, Miller. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E o Barcelona jogando sob pressão, né? Real Madrid agora há pouco venceu o Granada por 4-0 com mais um show do Cristiano Ronaldo e ultrapassou o Barcelona, que era o líder do campeonato. Barcelona que perdeu do Real Madrid na rodada passada por 3-1 no Santiago Bernabéu, agora tem a obrigação de vencer o Celta de Vigo jogando em casa. Lembrando que o Neymar nunca perdeu jogando no Camp Nou. Pois é, agora a gente falando assim que precisa de qualquer maneira, muita pressão, o Barcelona jogando em casa contra o Celta de Vigo, a pergunta na verdade não deveria ser de quanto vai ser o jogo e não quem vai ganhar. Tem essa também, né? Mas o Celta de Vigo vem fazendo uma boa campanha, né? Tá na 6ª colocação. Perdeu só um jogo, né? Dos 9 jogos, venceu 4, empatou 4 e perdeu apenas um, né? Vai jogar contra o Barcelona, o técnico, o argentino Eduardo Berizzo, vem jogando com um esquema que ele fecha a equipe, abusa dos contra-ataques e também das bolas aéreas. Então pode ser uma boa opção para tentar vencer o Barcelona, até porque o Piqué não joga. Piqué e o lateral Douglas, o brasileiro, foram cortados pelo técnico Luiz Henrique por